Os 11, 33 e 36, eu vou pedir ajuda ao nosso pessoal do multimídia. Só um minutinho. Só para a gente poder ler junto. Henrique, você consegue localizar o slide número 70, por favor? Slide 70. Aí a gente consegue ler a uma só voz. E quando a gente terminar, volta ao primeiro, por favor. Slide 70. Assim a gente consegue unificar a nossa versão. Enquanto o pessoal está localizando ali, queria compartilhar com os irmãos que tínhamos programado para hoje um seminário sobre Igreja Simples com o Josué Campanhã, e depois ele estaria pregando no nosso culto nesta manhã, mas por motivo de enfermidade, Josué não pôde vir ao Rio. Ele viria para o Congresso do Summit, na Igreja do Recreio, e estaria hoje aqui com a gente, participando da programação da manhã conosco, mas ele não pôde vir a nenhuma, nem outra programação, e peço que os irmãos orem por ele. Se Deus quiser, poderá estar conosco em outra oportunidade, tá bom? E, por conta disso, nós vamos encerrar hoje, nesta manhã, a nossa série de mensagens sobre os fundamentos da Reforma Protestante. Dia 31, terça-feira que vem, será, então, serão celebrados os 500 anos da Reforma Protestante. 1517, 31 de outubro de 1517, quando Lutero expôs as suas 95 teses, e ali começou uma grande revolução, uma grande reforma realmente na vida da igreja. Daqui a pouco nós vamos falar sobre os outros, mas hoje o nosso foco é a glória de Deus. Soli Deo glorias, a glória somente a Deus. Qual o significado disso para a igreja naquele momento? Qual o sentido dessa expressão para a igreja naquela ocasião, no século XVI, e para a gente hoje, no século XXI, né? O que significa para a gente? Eu queria convidar vocês para lermos juntos esse hino que Paulo insere na sua carta aos Romanos, no capítulo 11, verso 33, versos 33 a 36. Cantamos um pedaço dele ainda há pouco no cântico, e vamos cantá-lo depois da mensagem, com uma outra versão, com outro cântico que também fala justamente sobre esse texto. Vamos ler todos juntos? Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Verso 34, passei ali muito depressa, 34. Quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? 35. Quem primeiro lhe deu, para que ele o recompense? E o 36, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Mais uma vez, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória. Amém. Amém? Amém. Antes da gente prosseguir, queria só também compartilhar com os irmãos. Vocês têm visto um púlpito meio diferente aqui. Domingo passado até o pastor Davi falou: pastor, essa mesinha aí é para lanche, pastor. É bem um púlpito. Pois é. No retiro de jovens, eu tive um acidentezinho com o meu tablet. Eu simplesmente sentei em cima dele, sabe? E na hora que eu sentei, assim, ele estava no banco do carro, né? Eu não vou dizer quem foi que colocou lá, né? Porque não fui eu. Eu vou preservar quem colocou lá no banco do carro. Mas estava lá no banco do carro, aquela escuridão toda, eu tinha acabado de pregar para a juventude, né? E estava lá aquela capa preta, né? Eu não vi o tablet ali. Na hora que eu sentei, eu só senti assim aquele trincar, né, da tela, de tudo, foi tudo embora, né? Coloquei a mão, não ousei colocar a mão para ver se tinha alguma solução, cortei o meu dedo ainda, né?
Vou ver se consigo recuperá-lo ainda de alguma forma, né? Aí, daquela mesma... foi dia 3, acho que foi dia 2 isso, de setembro, né? Mas, assim, uns 15 dias antes, Deus tinha me presenteado, né, com esse computador aqui. Eu falei, acho que eu vou ter que usar o computador novo mesmo e tal. Só que o computador não se encaixa direito num púlpito como o nosso, por causa da questão da tela, né? Então, a mesa acomoda melhor e é por isso que eu estou utilizando aqui, né? E eu falei com o Davi, quando acabou a mensagem, isso mesmo, eu acho que foi por isso, né? Foi por isso que você colocou aquela mesa lá, né? É por isso mesmo. Aí ganhei de presente uma cadeira também, né? De vez em quando, quando a gente está cansado, a gente consegue sentar aqui um pouquinho e descansar um pouco, né? E foi ideia dele também, né? Lá no Parque Olímpico, uma vez ele foi pregar e estava realmente um pouco adoentado, e aí ele foi lá no bar do hotel e pediu uma cadeira semelhante a essa, e eles cederam, né? E ele utilizou aquela cadeira e praticamente pregou sentado, né? Aquele culto todo. Mas vamos caminhar aqui, então, pensando nessa expressão que o Senhor certamente é digno de toda a glória. Meus irmãos, as 95 teses que Lutero escreveu e pregou na porta do castelo de Wittenberg, lá na Alemanha, foram impressas e foram distribuídas para toda a Alemanha, invadiu a Europa e promoveu realmente uma grande revolução, uma grande reforma na igreja. A reforma se espalhou por vários outros países, chegou à Suíça, e a Enciclopédia de Teologia e História da editora Vida Nova fala que 3 tipos de teologia da Reforma se desenvolveram nos territórios suíços, também nos cantões do norte de fala alemã, eles seguiram Zwinglio. No sul foram liderados por Calvino, em Genebra. Já os radicais da Reforma, conhecidos como anabatistas, formaram uma facção extrema daqueles que antes tinham trabalhado com o Zwinglio. Então, saiu da Alemanha, foi para a Suíça e alcançou vários outros países ali da Europa. Essas 95 teses, nós não tivemos oportunidade de estudar todas elas aqui com vocês, mas nos detivemos em 5 fundamentos, então, da Reforma Protestante. A primeira é sola fide, que significa somente pela fé. Lutero foi extremamente impactado com a leitura de Romanos, capítulo 1, verso 17, que diz que o justo viverá da fé, ou viverá pela fé. Depois nós temos também sola gratia, que significa somente pela graça. A salvação só nos é possível, só nos é permitida pela graça de Deus. Não vem das obras para que ninguém se orgulhe, para que ninguém se glorie em si mesmo. Vem, portanto, a salvação nos é dada pela fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. É o único meio de sermos salvos. Também, somente Cristo é mediador entre Deus e os homens. Não há outro mediador. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele vai dizer que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ele é o único que pode ligar-nos a Deus, ele é o único caminho, a única verdade, a única vida verdadeira que vale a pena ser vivida. Somente Cristo. Também somente a Escritura, porque, como nós aprendemos no domingo passado, além da Escritura, a igreja, naquela época, se utilizava da tradição e se utilizava também dos ensinos que eram ministrados nos seminários naquela época. Então, esse conjunto de coisas fazia com que a igreja se distanciasse, na verdade, da palavra de Deus. Tanto é que muitas coisas que Lutero vai pregar, vai defender, realmente é justamente porque não tinha nada a ver com a Escritura, não tinha nada a ver com a palavra de Deus. Qualquer semelhança com os nossos dias hoje não é mera coincidência. Não é mera coincidência. E, em quinto lugar, só lhe deu glória somente a Deus a glória.
a glória deveria ser dada somente a Deus. E ainda hoje a glória também só deve ser dada ao Senhor nosso Deus. Esse ensinamento, soli Deo Glória, é o princípio segundo o qual toda a glória é devida a Deus por si só, uma vez que a salvação é efetuada exclusivamente através da sua vontade e da sua ação. Esse princípio também se opõe à salvação pelas obras, pela compra da salvação através das indulgências. A indulgência era um documento que as pessoas mais ricas, mais abastadas, compravam e então sentiam que aquele documento daria a eles, ou dava a eles, garantia da salvação, garantia de que eles estavam salvos, como se fosse possível comprar a salvação com o nosso próprio dinheiro. Em relação à salvação, está muito claro que somente a glória é do Senhor, que a glória é somente do Senhor. Por quê? Porque foi Ele quem viu a nossa miséria espiritual, foi Ele quem montou um plano para a nossa salvação, foi Ele quem montou uma estratégia para resgatar-nos do império das trevas e transportar-nos para o reino de seu Filho amado. Tudo isso partiu de quem? Partiu de Deus, partiu do coração de Deus. Então, quanto à minha salvação e à sua salvação, meu querido, a glória pertence somente a Deus, somente ao Senhor. Foi iniciativa do Senhor, foi iniciativa de Deus. O plano foi dele, o agente foi ele mesmo, o filho foi dele, o sofrimento foi dele e por isso a glória é dele. Ponto final. A glória é dele. Mas não apenas em relação à salvação, a glória de Deus, podemos afirmar que também em relação à criação, a glória é do Senhor. O que diz ali o Salmo 19, verso 1? Vamos ler juntos? Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento proclama a obra das suas mãos. Então, os céus declaram a glória de Deus, a natureza declara a glória de Deus, proclama a glória do Senhor. Russell Shedd dizia que a Bíblia não somente nos diz que Deus formou o universo pela sua palavra, mas revela por que Deus criou tudo o que Ele criou. Essa imensidão de galáxias, o mundo belo de flores, rios, animais, insetos, cidades, campos, homens, mulheres, crianças, tudo foi criado por Deus para a glória de Deus, para a glória do Senhor. Veja o que diz ali a palavra do Senhor, você pode ler ali comigo? Por amor de mim é que faço, porque a minha glória, Deus não divide a sua glória, Deus não dá a sua glória a ninguém. Por que Lutero, então, escreveu essa tese? Qual o sentido? Pascoal Piragini Júnior diz que a Igreja Romana ensinava e exigia uma devoção ao clero, aos líderes da igreja, àqueles que eram considerados como homens santos da igreja. Uma devoção extraordinária que poderia interferir, porque achavam que eles poderiam interferir diante de Deus para dar o perdão, para dar a salvação ou dar a condenação de alguém. Então, eles reverenciavam os líderes da sua igreja como se fossem, na verdade, um Deus. Quando se tratava da presença do Papa, dos cardeais, a reverência deveria ser tamanha, beirando as raias da adoração, onde se demonstraria uma total submissão a eles. Não podemos dispensar glória a homens, pois todos não passam de míseros pecadores como nós. Não passam de míseros pecadores que precisam, que carecem da graça e da misericórdia de Deus. Assim como eu, assim como você, assim como cada um de nós. Como cada um de nós. Jeremias capítulo 9, versos 23 a 24, diz o seguinte: assim diz o Senhor,
Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Nós não devemos nos gloriar na nossa condição humana, não devemos nos gloriar na sabedoria, na fortaleza, na riqueza, nada disso, mas devemos nos gloriar no Senhor e no fato de conhecermos ao Senhor e termos uma experiência de fato com o Senhor. A igreja romana também ensinava a devoção aos santos. Ensinava a devoção aos santos, e Êxodo capítulo 20, versos 1 a 5, o que é que nos dizem? E Deus falou todas estas palavras: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Aí começam os 10 mandamentos. Qual é o primeiro mandamento? E o segundo mandamento, parecido com esse: não, nenhum ídolo. Nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não se prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso. Então nós não devemos ter outro Deus que não seja o Senhor. Isso é suficiente para nós. Mas Deus, né, diz que esses deuses podem ser erguidos, podem ser construídos dentro de nós, dentro do nosso coração. Já disse aos irmãos várias vezes que os ídolos podem ser de metais, mas podem ser mentais. Qualquer coisa que você coloque no lugar de Deus, no lugar que pertence a Deus na sua vida, é um ídolo para você, pode ser um ídolo para mim. Deus tem o lugar dele, o lugar devido na nossa vida. Qualquer coisa que eu coloque no lugar que pertence a Deus, né, no meu coração, será certamente um ídolo. Está tirando Deus e colocando uma outra coisa. E aí a gente pode colocar uma relação de coisas, muitas coisas. Pode ser a devoção a um emprego, a um trabalho, a uma posição social, pode ser até mesmo a devoção a um filho, a uma filha, qualquer coisa, né, como aconteceu com Abraão, né? Deus mandou Abraão colocar Isaac no altar porque Isaac estava ocupando o lugar que pertencia a Deus no coração de Abraão. Só que Deus vai além. Ele não apenas se contenta em dizer: não terás outros deuses diante de mim, mas ele vai dizer: não farás para ti nenhum ídolo. Nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra, nas águas, debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso. Eu não vou... Acho que esse verso aqui não precisa falar mais nada, né, irmãos? Acho que já é suficiente para você entender que você não deve ter ídolo nem aqui e nem diante de você. Né? Você não deve ter ídolos nem na sua mente e nem ídolos de metais que possam estar diante de você e você se prostrar diante deles. Deus é espírito, importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Tá? Você não vai encontrar uma forma de Deus. Tá? E não deve se curvar de nenhuma outra coisa que possa trazer até mesmo à sua memória o Senhor. Por isso o Senhor disse: eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Não darei aos ídolos o meu louvor, não darei a imagens de escultura o meu louvor. Deus não divide a glória dele com ninguém. Entretanto, eu creio que há um princípio nessa expressão soli Deo Glória que precisa realmente ser objeto da nossa reflexão nesta manhã. A questão é a seguinte: se Deus é digno de toda a glória, se Deus merece toda a glória, se nós devemos glória somente a Ele, a pergunta é: vivemos para a glória de Deus? Vivemos para a glória de Deus? Uma resposta pronta seria: sim, eu vivo para a glória de Deus. Mas eu gostaria de ajudar você a refletir sobre isso, a pensar sobre isso. Às vezes nós dizemos que vivemos para a glória de Deus, mas na prática a coisa não é bem assim. A vida só vale a pena
ser vivida quando é vivida para a glória de Deus. Quando Deus libertou o povo de Israel, Deus foi glorificado no faraó. Todas aquelas pragas, tudo aquilo que aconteceu, a Bíblia diz que Deus foi glorificado naquele homem. O que Deus quer receber de mim e de você é a glória do seu nome. Tudo o que tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós temos e fazemos é digno da glória de Deus, deve ser para a glória de Deus. Então a pergunta é, as nossas atitudes estão trazendo glória a Deus? As atitudes que nós tomamos, as decisões que nós tomamos dentro da nossa casa, são decisões que estão glorificando a Deus, que estão exaltando a Deus? As nossas ações, de fato, estão glorificando ao Senhor? E um pouquinho mais além, as nossas reações. O problema maior são as reações, né, irmãos? Vamos pensar aqui. O problema maior são as reações. Ainda mais quando a gente está com a cabeça cheia, né? Cheia disso, cheia daquilo, com problemas aqui, problemas ali, e a gente é confrontado com uma situação adversa e o nível de paciência já está quase esgotando. Como é que a gente trata, como é que a gente reage perante as pessoas que estão ao nosso redor? As nossas reações estão glorificando a Deus? Estão glorificando ao Senhor? Estão glorificando ao nosso Deus? Nós estávamos orando pela Marília, né? A Marília é viúva. E ela ficou viúva, assim, pouquíssimo tempo depois que ela chegou aqui à nossa igreja. Aliás, eu não sei nem se ela, naquela ocasião em que o Dorival, seu esposo, faleceu, eles já estavam aqui como membros, mas eu participei do sepultamento dele. E realmente foi uma coisa muito trágica, porque eles estavam voltando ali da região da Costa Verde, e eles pararam na Rio Santos, na altura de Itaguaí, e ele parou num carro e ela estava no outro carro. Eu acho que ele ia se despedir dela para ir para o trabalho, e então ele foi falar com ela, né, na parte de fora do carro, só que vulnerável à estrada. E aí veio um outro carro, atropelou o Dorival, e ele foi levado para um hospital ali em Itaguaí, mas não resistiu e faleceu. Mas a Marília contou no sepultamento dele algo muito interessante. Eles pegaram o Dorival, colocaram dentro do carro, e ela estava ali com ele, segurando a cabeça dele. Mas ela disse que naquele momento veio uma paz ao seu coração indescritível. Indescritível. E Deus a sustentou naquele momento ali, que ela estava vendo seu marido morrer. Deus foi glorificado ali, não foi? No meio de uma tragédia, Deus foi glorificado pela paz que Deus ministrou ao coração daquela esposa que estava vendo seu marido ir embora. Deus foi glorificado ali. As nossas reações estão glorificando a Deus? Os nossos relacionamentos estão glorificando a Deus? Seu relacionamento de namoro está glorificando a Deus, meu irmão? Seu relacionamento de noivado está glorificando a Deus? O seu casamento está glorificando a Deus? A forma como você lida com a sua esposa, com o seu esposo, com seus filhos, com o seu pai, a forma como você se submete à liderança e à autoridade do seu pai dentro da sua casa, está glorificando a Deus? A forma como você lida com as pessoas que se relacionam com você lá no seu trabalho, no seu ambiente de trabalho, tudo isso está, de fato, glorificando a Deus? Está glorificando ao Senhor? A palavra de Deus nos diz, você pode ler ali comigo, vamos ler juntos? Assim, quer vocês comam, façam tudo para a glória de Deus. E o que é que o Senhor disse lá no Sermão do Monte? Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na sua casa. Aí o verso 16, o que é que diz? Assim brilhe a luz
de vocês diante dos homens, para que vejam e... Se a nossa luz brilhar diante dos homens, quem é que vai ser glorificado? É o Pai. O Pai vai ser glorificado, Deus vai ser glorificado, porque somente Deus pode promover isso. Somente o Senhor pode fazer isso. E Deus é glorificado especialmente, irmãos, nas horas de dor, nas horas de provação, com as nossas ações, com as nossas reações. Você deve se lembrar da experiência de Daniel. Em Daniel nós temos alguns momentos na história que refletem de forma bem clara essa questão. No capítulo 6, talvez você se lembre daquele momento em que Daniel é lançado na cova dos leões, porque se recusou a deixar de orar. Porque ele se recusou a deixar de orar. Seus inimigos fizeram o rei expedir um decreto a respeito do qual, durante 30 dias, ninguém poderia orar a outro Deus que não fosse ao próprio rei. E Daniel, que orava 3 vezes ao Deus eterno, o que ele fez? Continuou orando. E foi apanhado em flagrante e levado para o rei. E o rei, então, o que fez? Vou tentar livrar o meu amigo Daniel. E os inimigos disseram, não adianta não. O senhor já colocou o seu anel lá, não tem mais jeito. Essa lei não pode ser revogada, não pode ser cancelada. Ok. Então, Daniel, sinto muito, você vai para a cova dos leões. Ele foi para a cova dos leões. No dia seguinte, o rei, que não dormiu a noite inteira, não conseguiu pregar o sono, pediu que os músicos e as dançarinas saíssem da frente dele, que aquela noite era uma noite de tristeza para ele, que estava perdendo seu grande amigo, líder do seu país. No dia seguinte de manhã, o rei chega diante da cova. Daniel, porventura o seu Deus foi capaz de livrar você desses leões? Sim, majestade, eu estou aqui. E os leões estão quietinhos aqui, estão bonzinhos. O Senhor enviou o seu anjo e fechou a boca desses leões. E aí, Daniel foi tirado da cova dos leões, e Dario o que fez? Expediu um outro decreto. Qual foi o decreto? Estou editando um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel. Olha só, um homem que não conhecia Deus, olha o que ele está dizendo. Pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Gente, isso é um homem não crente falando isso. E mandando que todos os homens na terra temessem e tremessem diante do Deus de Daniel. As pessoas estão vendo evidências do seu Deus, estão descobrindo quem é o seu Deus pela sua vida. As pessoas com quem você se relaciona estão conhecendo o seu Deus através da sua forma de ser. Quantas vezes nós somos confrontados, irmãos? Quantas vezes nós somos confrontados com situações assim? Semana retrasada, lá no Multiplique, em Águas de Lindóia, o pastor João Marcos esteve compartilhando lá, muito rapidamente, foi mais uma palavra de saudação, e ele falando sobre a realidade da igreja perseguida no mundo. João Marcos é secretário diretor executivo da Junta de Missões Mundiais. E ele falando sobre a realidade da igreja perseguida, falando sobre um irmão nosso no Oriente Médio, que era médico, e era muito bem de vida, rico, mas converteu-se a Jesus. Converteu-se a Jesus. Perdeu tudo. Tudo que você possa imaginar. Foi mandado para fora do país, foi torturado. E aí o João chegou para ele e falou assim, se você pudesse pedir a Deus uma coisa, o que você pediria? Eu? Pedir alguma coisa a Deus? Nada. Não preciso de nada. Eu tenho tudo.
tenho Jesus. E Ele é suficiente para mim. Ele é suficiente para mim. Depois de Daniel, ou melhor, antes de Daniel, seus amigos viveram a mesma experiência no capítulo 3. Um outro rei, chamado Nabucodonosor, levantou uma estátua da altura desse edifício aqui de educação religiosa e mandou que todo mundo se ajoelhasse diante daquela estátua. Quando ouvissem os sons dos instrumentos, todo mundo deveria se ajoelhar diante daquela estátua. Eu fico imaginando aquela multidão de gente, todo mundo ajoelhado, e 3 rapazes lá, 3 jovens, em pé. Sadraque, Mesaque e Abdinego, amigos de Daniel, em pé. Aí alguém deve ter chegado para eles assim, é para ajoelhar. A gente não vai ajoelhar, não. Mas tem que ajoelhar. A gente não vai ajoelhar, não. Tem que se curvar. A gente não vai, diante desse Deus aí, a gente não vai se curvar, não. Mas tem que se curvar, senão vocês vão ser jogados na fornalha de fogo ardente. A gente vai para a fornalha. E aqueles 3 jovens foram levados até o rei. E o rei disse, eu posso lançar vocês na fornalha. Sim, o senhor pode lançar a gente na fornalha. Nós queríamos dizer para o Senhor que Deus pode nos livrar até da fornalha, mas ainda que Ele não livre a gente, nós não vamos nos curvar diante de um Deus que não é o nosso Deus. E o rei ficou tão enfurecido que mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais, a ponto de as pessoas, os funcionários que estavam aquecendo a fornalha, morrerem pelo calor do fogo. E lançaram os 3 lá. Quando Nabucodonosor olhou, tinha 4. Nós não lançamos 3? Como é que eu estou vendo 4? E mandou chamá-los. E nem um fio de cabelo tinha sido chamuscado. E aí, quando Nabucodonosor viu isso, o que ele disse? Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdinego, que enviou seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão da sua vida, prestar culto e adorar a outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdinego, seja despedaçado, a sua casa transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Mas só que um homem ímpio disse a respeito de Deus? Por causa da fidelidade, a sua fidelidade glorifica a Deus, meu irmão. A sua fidelidade a Deus é um instrumento para a glória de Deus. A sua obediência a Deus e aos propósitos de Deus para a sua vida é instrumento para que o nome de Deus seja glorificado. Em nome de Jesus. Agora, já que a gente está em Daniel, tome muito cuidado com a soberba, porque no capítulo 4, Nabucodonosor tem um sonho, e Daniel vai interpretar o sonho, e só para resumir a história, Daniel vira para ele e diz assim, majestade, esse sonho aqui é sobre o senhor, mas eu queria que ele fosse, na verdade, para os seus inimigos, porque o senhor vai passar um tempinho aí comendo capim, feito boi, tendo a sua cabeça molhada pelo orvalho, depois vai ficar tudo bem. Mas um tempo aí o senhor vai ficar rastejando pelo chão. De repente o senhor vai querer se alimentar do capim lá da grama lá do palácio e tal. E aí aconteceu exatamente isso. Aquele homem que era o homem mais importante do mundo, cheio de glória, cheio de majestade, cheio disso, cheio daquilo, de repente ele se vê completamente demente, sem juízo, a sua cabeça não funcionava mais, e ele queria estar simplesmente lá, comendo capim, molhando a sua cabeça, que nem um indigente, na rua, sozinho. Depois de um certo tempo, voltou o seu juízo. E aí, o que ele disse?
Ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos do céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Voltei os olhos para o céu, né? Quando a gente volta os nossos olhos para o céu, o entendimento volta, tá? Se você perdeu o seu entendimento, olhe para o céu, que o seu entendimento vai voltar. Então louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno, o seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada, como os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão e dizer-lhe: o que fizeste? Naquele momento voltou-me o entendimento, e eu recuperei a honra, a majestade e a glória do meu reino. Meus conselheiros e os nobres me procuraram, meu trono me foi restaurado, e a minha grandeza veio a ser ainda maior. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo, e todos os seus caminhos são justos, e ele tem poder para humilhar aqueles que vivem Vivem em quê, irmãos? Na arrogância, irmãos. Cuidado com a arrogância. Cuidado com o orgulho. Cuidado com o orgulho. Atos 12, versos 21 a 23, falam sobre um homem chamado Herodes, um outro rei. Tem uma música muito engraçada aí que diz que Herodes foi comido de bicho, porque não glorificou a Deus. E foi exatamente isso. Simplesmente isso. Vocês conhecem? Conhece essa música, né? Quem Herodes foi comido de bicho e tal, porque não glorificou e tal, né? E tem o cantor faz um monte de coisa lá. A primeira vez que eu ouvi essa música, eu falei: não acredito no que eu estou ouvindo, não. Eu não estou ouvindo esse negócio, mas eu estava ouvindo. Muito engraçado, muito interessante, algumas verdades, né? Muito interessante, né? Deixa para outra hora. No dia marcado, Herodes, vestido dos seus trajes reais, com toda aquela pompa, né? Sentou-se em seu trono e fez um discurso ao povo. Eles começaram a gritar: é voz de Deus e não de homens. Visto que Herodes não, o quê? Glorificou a Deus, imediatamente um anjo do Senhor o feriu e ele morreu comido por vermes, comido por bicho. Que tristeza, que fim terrível, né, irmãos? Que fim terrível. Como é que uma pessoa vai terminar a sua vida desse jeito? Eu quero caminhar realmente para o final e compartilhar com vocês ainda 1 Coríntios capítulo 3, porque nosso saudoso Russell Shedd, ele, naquele livrinho que ele escreveu chamado Teologia do Desperdício, ele vai citar esse texto e fazer a seguinte aplicação: manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia, veja que o dia ali está com letra maiúscula, é o dia do Senhor, a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse será salvo, esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo, né? Vai chegar lá no céu chamuscado, né? Vai chegar no céu, vai entrar, mas chamuscado, né? Com cheirinho de fumaça na cabeça. O dia do Senhor manifestará a obra de cada um e revelará o que estava por trás das decisões, das intenções, das atitudes. Tudo será provado pelo fogo, diz o Senhor. As nossas obras simplesmente poderão se tornar uma montanha de cinzas. Qual seja a obra de cada um, o próprio fogo a provará. As nossas obras serão submetidas ao fogo. E o Shedd dizia que tudo aquilo que não é feito para a glória de Deus é cinza, vai virar cinza, é simplesmente desperdício. Se exaltamos a criatura acima do Criador, aquilo que fazemos é lixo aos olhos de Deus. É essencial que tenhamos uma visão clara sobre o que Deus vê como lixo e o que Ele valoriza, porque se você valorizar o que Deus considera lixo, você vai jogar a sua vida fora.
Você vai desperdiçar a sua vida. Essa é a teologia do desperdício. A motivação incorreta destrói o valor do ato que por fora seria louvável, mas diante de Deus é lixo, porque Deus está olhando o meu coração, o seu coração. Então, diante de Deus, não basta fazermos as coisas certas, precisamos fazer as coisas certas com a motivação certa. Porque é possível fazer a coisa certa com a motivação errada. É possível fazer a coisa certa com a motivação de receber o aplauso das pessoas, de ser aprovado pelas pessoas. Vivemos para a glória de Deus quando buscamos o aplauso de Deus, quando temos como motivação a glória de Deus. Até porque, meus irmãos, se nós não tivermos o aplauso de Deus, o aplauso dos homens é nada. É nada. Lembra daquela historinha do aluno de violino? Que foi dar um concerto? Hoje os nossos violinos fizeram tão bonito aqui, né? Mas um garoto, violinista, foi dar um concerto. Um teatro lotado, mais cheio do que esse templo. E quando terminou o seu concerto, todos ficaram de pé e o aplaudiram. Só que, quando terminou aquela sessão de aplausos, o rapaz saiu e foi para a parte de trás do teatro e começou a chorar. E o pai chegou para ele e disse: meu filho, por que você está chorando? Todo mundo te aplaudiu. Não todo mundo, pai. Tinha um velhinho sentado lá que não me aplaudiu. Mas você vai se preocupar com o aplauso daquele velhinho? Ele era meu professor, pai. Ele viu todos os meus erros. Ele viu todas as minhas falhas. Por isso que ele não me aplaudiu. Sem o aplauso do mestre, os outros aplausos são nada. São lixo. Guarda isso, meu irmão. Se eu e você não tivermos o aplauso do mestre, que conhece o meu e o seu coração, o aplauso das pessoas é lixo. É desperdício. É desperdício. Então, viva para ter o aplauso do mestre, para ter o aplauso do Senhor, porque é esse aplauso que de fato importa para mim, para você e para qualquer outra pessoa. Você vive para glorificar a Deus ou para impressionar os homens? Você vive para glorificar a Deus ou para impressionar as pessoas que estão ao seu redor? O propósito da criação é alcançado quando Deus é glorificado. Por isso a Bíblia diz: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja... Em todas as coisas, exerça o seu dom, exerça a capacitação que Deus lhe deu, para que em todas as coisas Deus seja glorificado. Deus seja glorificado, mediante Jesus Cristo, a quem sejam glória e poder para sempre. Amém. Os presentes que Deus concede à igreja, que são os dons, têm a finalidade, a mesma finalidade que todas as suas obras têm, para que Deus seja glorificado em todas as coisas. Faltando essa motivação fundamental, os dons são contaminados com egoísmo e soberba, e assim desviados do seu propósito. O resultado, forçosamente, é lixo. Forçosamente é lixo. Simplesmente assim. Os que criei para a minha glória, que formei e fiz. Deus criou a mim e a você somente para a glória dele, somente para a glória do Senhor. A declaração de Cambridge, que foi escrita alguns anos atrás, vocês vão ver ali, na década de 90, ela dizia o seguinte: alguns cristãos se reuniram nessa cidade, nos Estados Unidos, e eles disseram o seguinte: onde quer que a igreja se tenha perdido a autoridade da Bíblia,
onde Cristo tenha sido colocado de lado, o Evangelho tenha sido distorcido ou a fé pervertida, sempre foi por uma mesma razão. Nossos interesses substituíram os de Deus e nós fazemos o trabalho dele a nosso modo. A perda da centralidade de Deus na vida da igreja de hoje é comum e lamentável. É essa perda que nos permite transformar o culto em entretenimento, a pregação do evangelho em marketing, o crer em técnica e ser bom e sentir-nos bem, e a fidelidade em ser bem-sucedido. Como resultado, Deus, Cristo, a Bíblia, vem significando muito pouco para nós e tem um peso irrelevante sobre nós. Deus não existe para satisfazer as ambições humanas, os desejos, os apetites de consumo, os nossos interesses espirituais particulares. Precisamos nos focalizar em Deus, em nossa adoração, e não em satisfazer nossas próprias necessidades. Deus é soberano no culto, não nós. Nossa preocupação precisa estar no reino de Deus e não em nossos próprios impérios, popularidade ou êxito. Reafirmamos que, como a salvação é de Deus e realizada por Deus, ela é para a glória de Deus e devemos glorificá-lo sempre. Devemos viver nossa vida inteira perante a face de Deus, sob a autoridade de Deus e a sua glória somente. Aliança dos Evangélicos Confessionais, em Cambridge, em 20 de abril de 1996. Importa que ele cresça e que nós diminuamos, importa que ele apareça e nós não. Isso será a realidade se nós, de fato, quisermos viver para a glória de Deus. Somente a fé, somente a graça, somente Cristo, somente a Escritura e somente a Deus a glória. Você pode viver para a sua própria glória, ou pode viver para a glória de Deus. Mas eu queria encorajar você a viver o resto da sua vida para a glória de Deus.